elétrica aqui no bloco, aí foram colocadas algumas iluminações adicionais, por isso que tá ficando um pouquinho escuro, mas eu espero que esteja tranquilo aí a visualização. Aí vocês dando ok, a gente já começa. Ok. Então, hoje qual que é o objetivo? Como vocês estão na atividade 2, acho que todos já me conhecem, né? Professora Cristiane, que trabalha com vocês a disciplina dos seminários temático 3, já venho acompanhando os seminários anteriores, então provavelmente nós já nos vimos vocês já me viram em outras possibilidades. Qual que é o objetivo do seminário de hoje? Áudio baixo. Vamos ver se nós conseguimos resolver aqui. Só um pouquinho. Everson, vê se você consegue aumentar aí no seu equipamento, porque aqui nós já estamos no máximo aqui do volume, e eu também vou procurar falar um pouquinho mais alto, então, para ajudar, tá bom? Então o que eu preparei nesse seminário? Como vocês estão trabalhando na atividade 2, na análise de dados, eu separei algumas informações que eu considero relevante, que podem contribuir para que vocês possam realizar essa atividade. Então, eu vou colocar alguns pontos, apresentá-los a vocês. Tem uma apresentação PowerPoint com alguns slides para ajudar no escopo da apresentação. E logo depois, claro, vocês poderão fazer os seus questionamentos para a gente complementar, ok? E pode ir mandando alguma questão que vocês queiram mencionar durante a apresentação mesmo, tá? Então, o que vai ser abordado neste seminário? A que se referem as atividades 2, análise de dados, e 3, conclusões e recomendações, a importância de trabalhar bem os dados para transformá-los em informações relevantes. Antes que eu esqueça, essa apresentação vai ficar disponível na plataforma, tá? O que deve ser apresentado nesta atividade, alguns cuidados para a apresentação dos dados, que vocês têm que se atentar, e como deixar seus dados mais claros e interessantes. Então, de que forma vocês podem trabalhar as informações, os dados, para que realmente fique interessante e claro para os leitores. Inclusive, em alguns momentos, vocês vão ter que selecionar os dados. Por exemplo, não é este o momento, mas quando vocês estiverem na disciplina de TCC, vocês vão ter que usar esse material que vocês estão desenvolvendo e transformá-lo num artigo. Então, imagine que hoje vocês têm um material de inúmeras páginas. Só que o artigo, por exemplo, tem limitação de 12 a 15 páginas, né? Então, imagine que tem que todos os itens, metodologia, objetivo, justificativa, assim por diante, sintetizado em 12 a 15 páginas. Então, realmente deve existir uma classificação das informações, né, as mais relevantes. Claro que neste momento você pode mencionar um volume muito maior de informações, mas mesmo assim deve tomar o cuidado para que elas sejam significativas e colocadas de forma clara, ok? Então, a descrição das atividades. Como nós já comentamos em outros momentos também, eu já deixei isso no início da disciplina, no texto inicial, os seminários temáticos 1 e 2, a gente pode dizer que o primeiro foi o planejamento, onde vocês definiram
o problema, escolher o tema, obviamente, a área escolhida, aí trabalhar o problema, objetivo geral, objetivos específicos, o referencial teórico e também a justificativa do porquê seria importante essa pesquisa. No estágio 2, no seminário temático 2, vocês trabalharam a estruturação, ou seja, vocês definiram como se daria a metodologia, quais as estratégias seriam utilizadas para que vocês realmente pudessem aplicar e chegar a uma resposta, vamos dizer assim, ou possíveis respostas ao problema de pesquisa levantado, ok? E no seminário 3, agora que nós estamos, as atividades são como se fosse a aplicação prática. Então, é onde é realizada a execução da pesquisa propriamente dita. Então, é quando você pega todo aquele escopo que foi planejado, aquela metodologia que foi estruturada, e agora coloca em prática e analisa os resultados obtidos mediante esses retornos, mediante essa execução. Vejam que ali eu coloquei uma observação, que é nesse momento que ocorre a contribuição do pesquisador para o aumento do conhecimento na área. Então, é muito significativo vocês imaginarem, pensarem, estarem cientes de que é nesse momento que o seu trabalho vai contribuir, né, para que realmente algo novo ou uma visão diferente de alguma questão seja realmente demonstrada para o leitor. Então, aqui é necessário você demonstrar qual a praticidade e qual também a vantagem de ter realizado essa pesquisa, o que ela contribuiu para o conhecimento. Então, é realmente uma atividade muito relevante. A descrição das atividades. Na atividade 2, é a apresentação e análise dos dados. Vocês vão perceber que existe diferença entre apresentar e analisar os dados, e as duas informações são importantes. E a atividade 3, ela considera daí as conclusões e recomendações. Mas a gente vai dar um detalhamento aí em cada uma delas para facilitar a execução de cada uma. Então, o que deve ser incluído nestas atividades, né? Nem tudo que foi levantado necessariamente deve ser apresentado. Se você em algum momento verificou que existem informações repetidas, você vai selecionar uma delas, ou ainda você vai trabalhar agrupando, né? Demonstrando, apresentando-as de forma conjunta, né? Então, esse é o cuidado que deve ser levantado. Algumas informações podem ser apenas citadas, outras, devido à relevância, devem ser detalhadas. E aí vem a questão, como decidir o que deve ser citado com o que deve ser detalhado? Ali até eu deixei em destaque, deve-se buscar as informações que contribuam para o esclarecimento da questão de pesquisa. Então eu vou dar um exemplo para vocês, e isso não é só força de expressão, é uma estratégia que eu particularmente uso, recomendo, e colegas também sei que usam, que é pegar o problema de pesquisa, deixar no caderno que você usa, deixar colado no seu computador, deixar em cima do teclado. Para quê? Para que você sempre esteja remetendo ao problema de pesquisa. Para que você sempre esteja relembrando, para que o problema de pesquisa esteja sempre claro e sempre atual na sua memória. Por quê? Porque senão a gente desvirtua. Vão surgindo informações que são interessantes também, mas aí vai mudando o foco, a linha de raciocínio e talvez não fica muito coerente. Então, o que nós devemos fazer? Sempre ter o problema de pesquisa, ele é o que direciona todo o trabalho. Por meio do problema de pesquisa, o que é o problema de pesquisa, né? O que eu quero pesquisar? Eu quero descobrir qual o impacto da mudança do agendamento nas filas do atendimento, por exemplo.
uma questão solta aqui que eu coloquei agora. O que eu quero fazer? Eu quero descobrir razões, né, ou situações que demonstrem esse impacto, que eu consiga medir. Então, da mesma forma, vocês já fizeram o seu problema de pesquisa, e qual que é o objetivo geral? O objetivo geral é verificar qual o impacto da mudança no agendamento nas filas do atendimento. Então, vamos dizer que o objetivo geral é a afirmativa, ou seja, a resposta ao problema de pesquisa. Então, realmente, o problema de pesquisa, ele é a base. E todo o resto será planejado e dado andamento, tomando como base aquele problema de pesquisa. E nesse caso dos dados aqui, da seleção dos dados, eu tenho sempre que ter em mente essa informação, esse dado contribui para responder a essa questão? Contribui para que eu chegue na resposta, seja do impacto, seja da evolução, ou o que eu estiver analisando? Se eu descobrir que sim, é relevante, qual o nível de detalhamento que eu devo dar para que realmente seja esclarecida essa questão? Ok? Então, essas são algumas observações pontuais relativas à seleção dos dados. Aí vem a questão da estrutura, né? Vejam que aqui nós temos a apresentação mais a análise, e as duas vão proporcionar conclusões e recomendações. Então, não é possível fazer conclusões e recomendações sem antes, obviamente, ter feito apresentação e análise, certo? Então, é a soma desses dois passos, vamos dizer, que vai ocasionar conclusões e recomendações. Vai ter um slide que vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto aqui para vocês que para fazer conclusões e recomendações também diz respeito ao problema de pesquisa. Eu também tenho que fazer minhas conclusões baseadas naquilo que eu havia proposto. Quais são as conclusões? Vamos usar esse exemplo que eu tinha mencionado no início. Qual o impacto da mudança no agendamento nas filas do atendimento? Então, conclui-se pela análise, pelas respostas, pelas avaliações feitas ou pelas observações, que a mudança no agendamento, que agora é em meio eletrônico, por exemplo, ocasionou uma redução significativa nas filas do atendimento, o que pode ser observado de acordo com os dados levantados, né? E aí também você pode recomendar que seja feito isso novamente, essa pesquisa, para ver se isso se mantém, ou se foi só uma questão pontual, ser feito em outra área, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, aqui a atividade 2 na parte da apresentação, né? Eu coloquei aqui o ponto principal em azul e abaixo alguns exemplos de como deveria ser, ok? Mas são vários exemplos. Então, assim, como que eu vou apresentar esses dados? Eu tenho que tornar a informação conhecida para o leitor. Então, o que eu digo para ele? Quando foi realizada esta avaliação, esta pesquisa, a observação? Por exemplo, nos dias 1 e 2 foi feito um levantamento. Em uma tarde de atividade, durante uma semana. Então, eu digo quando que foi realizado isso. Aqui, claro, ficou bem pontual, dias, né? Ou até uma tarde, ou uma semana. Mas existem situações que é feito um acompanhamento durante 3 meses, durante 2 meses. Então, esta informação precisa ser mencionada. O que foi realizado? Então, cada um de vocês tem a sua estratégia de pesquisa, de acordo com o problema e objetivo propostos. Então, eu posso ter aplicado um questionário, realizado entrevistas, observado a execução de atividades. Então, eu também demonstro isso, deixo claro isso descrevendo, ou seja, apresentando. Qual o público envolvido? Por exemplo, foram entrevistados gestores, pacientes que aguardavam no atendimento, funcionários do estabelecimento, foi conversado com as pessoas
que passavam no local. Então, eu preciso dizer o que foi, com quem foi falado, claro, mas também quem é o público-alvo. Porque, em muitos casos, a gente não vai falar com a população toda, população no sentido de quem eu quero atingir, né, ou quem eu quero conhecer. Qual o retorno ou respostas obtidos? Por exemplo, 35 pessoas responderam ao questionário. Participaram 4 dos 8 gerentes. O total de funcionários da área, que são 12, participaram do processo. Então veja que eu preciso dar um detalhamento para que o leitor saiba exatamente o que foi feito. Quando que foi feito, o que foi feito, para quem e qual foi o retorno. Então aqui eu estou apresentando o que foi feito. Tá? Por isso que o tópico está intitulado Apresentação. No próximo item está a questão da análise. Então, eu até coloquei esse símbolo aqui, que é para demonstrar o que é essa atividade, né? Então, veja só, é como se eu pegasse vários dados soltos e isolados. Eu pego dados, por exemplo, das 15 questões do meu questionário, ou das 12 questões da minha entrevista estruturada, ou as inúmeras anotações que eu fiz mediante as observações que eu fiz da atividade. Então, aqui são os dados coletados, que são os mais diversos. Esses dados, eles têm que ser trabalhados, pode ser trabalhado no sentido de comparações, pode ser no sentido de análise de performance. Nas pesquisas bibliográficas, elas tendem a serem quantitativas ou qualitativas. Veja, essa questão do quantitativo e qualitativa foi ótimo. O seu questionamento, foi o Eberson que fez o questionamento, Eberson? É interessante isso porque, assim, às vezes, a gente tem que entender o que significa cada uma dessas estratégias, né, desses métodos de pesquisa. Às vezes, por ter número de pessoas, por exemplo, ou até alguma questão numérica, a pessoa acha que a pesquisa é quantitativa, tá? Qual que é Tem uma estratégia de interpretação que facilita bastante, claro que com algumas variações, mas a grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, vai ficar bem claro e vocês não vão mais esquecer. O que pode ser considerado uma análise quantitativa? Quando eu quero analisar volume de informações. Mas eu não quero, ou não posso nesse momento, analisar em profundidade. Parece meio confuso, né? Mas já vai ficar bem claro para vocês com o exemplo que eu vou dar. Sabe pesquisa do IBGE? O censo? O censo é uma análise quantitativa. O que eu quero saber? Eu quero saber quantidade de pessoas por domicílio, quantidade de pessoas que têm ensino superior, quantidade de pessoas que têm mais de 2 filhos. Enfim, eu quero saber número de pessoas. Agora, veja só. No censo do IBGE, eu posso saber, por exemplo, quantas pessoas têm ensino superior. Mas eu não posso, na pesquisa do IBGE, eu posso fazer outra adicional, mas eu não posso fazer na pesquisa do IBGE, no censo, o detalhamento de por que cada uma das pessoas que não tem o ensino superior não tiveram condição de fazer. Será que é por falta de condição financeira? Será que é por diferença de localidade? Por não ter nenhum curso que o agrada? Vocês viram como daí eu não vou na profundidade. Então eu vou no superficial, no número, mas eu consigo uma grande leva de informações. Então eu vou fazer uma grande gama, um levantamento. Então, pesquisa quantitativa, ela tem muito a ver com levantamento. Eu levanto informações em grande volume. A qualitativa, ela já é mais no sentido de eu analisar em profundidade. Ou seja, eu quero entender esse fenômeno. Está acontecendo fila no atendimento. Aí eu vou lá,
e vou analisar por que acontece a fila. Aí eu vou no estudo de caso, por exemplo. E aí o estudo de caso não precisa ser um só. Eu posso ter estudo de casos múltiplos. Eu posso pegar mais de um. E não precisa ser uma pessoa só. Pode ser várias. Quando você se refere, Everson, a pesquisa bibliográfica, elas são quantitativas. Elas são qualitativas. Por quê? Porque eu quero descrever, eu vou aliar teorias, né, nesse sentido. Quando eu faço pesquisa bibliográfica, eu tenho que levantar um grande volume de informações que justifiquem, que analisem, que estejam enquadradas à questão do problema, né, no caso que eu estou analisando. Então, toda essa explicação, né, mas assim, diretamente respondendo a sua questão, pesquisa bibliográfica é de cunho qualitativo, tá? Todos os processos têm suas variações e suas exceções. A grosso modo, é dessa forma que se procede. Esclareceu? Se tiver mais alguma questão, se não ficou claro, ou se surgiu ainda mais alguma questão, podem ir pontuando, ok? Então, aqui, voltando à parte dos dados, né? Os dados devem ser trabalhados e transformados em informação. Então, aqui até eu trouxe um exemplo dessa transformação de dados em informações. Então, vamos pensar o seguinte: número de respondentes. A gente pode pensar assim, e no envio da tarefa 2, o aluno deverá encaminhar necessariamente dentro da pesquisa qualitativa ou quantitativa e na opção de uma delas fazer análise de dados? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta agora. O envio da tarefa 2. A tarefa 2 é análise de dados, apresentação e análise de dados. Só que essa definição da pesquisa quali ou quanti, ele já fez na metodologia. Então aí que eu queria, foi ótima essa sua intervenção, porque aí eu queria deixar claro algo que eu tenho percebido que ainda não ficou absorvido para todos, pode ser que para alguns sim, que é o fato de nós estarmos trabalhando numa sequência. Então, por exemplo, até eu coloquei lá que surgiram muitas dúvidas, mas na verdade não foram dúvidas de como fazer. Foram dúvidas, por exemplo, tinham pessoas que mandaram uma questão se eu poderia reencaminhar os arquivos dos seminários anteriores, porque a pessoa não tinha mais, ou não sabia onde é que tinha guardado. Então foi nesse sentido, ninguém fez o trabalho de novo dos primeiros seminários. Então agora, como a gente está na sequência, a metodologia, a definição sobre análise qualitativa, análise quantitativa, já foi feito no seminário 2. Então agora, eu só estou repassando esses conceitos, mas isso já está definido. Agora o que a pessoa tem que fazer veja só, lá no seminário 2, ela disse, a pessoa, né, definiu, eu vou fazer uma análise qualitativa, um estudo de caso na unidade básica de saúde X, para levantar lá, hoje eu estou pegando na questão da fila, né? Acho que é porque eu enfrentei muita fila essa semana. E aí, então, o que vai acontecer? Já foi falado do questionário, já foi dito que era estudo de caso, inclusive o questionário já foi validado. Agora a pessoa aplicou o questionário e agora vai receber os questionários, ou até levantar esses questionários preenchidos, e vai tabular quantas pessoas respondeu isso, quantas pessoas respondeu que não está satisfeita, quantas pessoas respondeu isso. E aí vai analisar o que essas respostas querem dizer sobre a fila no atendimento. Então, só retomando, já foi definido se é qualitativa, quantitativa e assim por diante, agora é apresentar esses dados desta pesquisa. Talvez eu estou até fazendo algumas referências e explicações que já foi trabalhado nas atividades anteriores. É só para vocês entenderem que esse processo é uma sequência, ok? E ainda podem mandar suas questões. Vamos trabalhar o seguinte, ó. Número de respondentes. 38 pessoas responderam o questionário. E? Isso quer dizer o quê? Nada, né? Não sabemos nada. Temos que saber
qual é o número total de respondentes, para sabermos se isso é significativo ou não. Então, veja só nesse exemplo. Eu tenho o número de respondentes, aí eu tenho o número total de pessoas, ou uma estimativa, porque às vezes você não vai saber o número total, mas tem uma estimativa. Existem diversas formas de chegar nesse número estimado. O próprio IBGE, SEBRAE, da Indústria e Comércio ali, a Secretaria de Indústria e Comércio, a própria Prefeitura, né? Eles têm esses números estatísticos que nos ajudam a verificar a população, caso seja de alguma área de saúde. Aí, com base em número de respondentes e número total de pessoas, que são 2 dados, aí eu consigo transformar em informação e dizer, olha, esse volume de respostas é representativo dessa gama que eu estou estudando, ok? Vamos pensar, tirar um pouquinho dos pacientes ou dos aguardando atendimento. Vamos trabalhar se fosse funcionário. Eu estou trabalhando numa área, fazendo um levantamento, e existem 12 funcionários, por exemplo, e foram entrevistados 8. Então, é bem representativo esses números que eu levantei, porque quase a totalidade dos funcionários. Ou ainda, melhor, conseguindo 100%, quando isso é possível, né? Vamos imaginar que eu esteja atuando com os gestores de unidades, ou de uma unidade específica, quando tem 2, 3, 4 gestores. E aí eu vou lá e entrevisto os 4 gestores. Então eu vou colocar na minha descrição, foi obtido 100% de retorno, porque foi entrevistado todos os funcionários elencados nessa área. Ok? Aqui eu coloquei até um exemplo que, na verdade, vai repetir um pouquinho o que eu já mencionei nesse slide anterior. Veja, se eu informasse um total de 80 pessoas responderam o questionário. Olha, se eu parasse só nessa afirmação, olhem as dúvidas que surgiriam. Isso é pouco ou bastante? Isso representa a maioria? Qual o total? Os respondentes contemplam todas as possibilidades de variações ou apenas um tipo de pessoa? Então, vamos dar um exemplo, né? Dependendo do horário que isso fosse aplicado, seria só um público, ou ainda, se eu entrevistasse só mulheres, mas o atendimento também é feito para homens, então eu estaria segmentando a minha pesquisa e não poderia dizer que ela é representativa, porque aí eu não abri possibilidade para que todos os potenciais participantes tivessem esse envolvimento, né? Veja a diferença de como seria complementando as informações. Do total de 220 pacientes cadastrados, obteve-se respostas de 80 questionários, representando 36,4%. Já mostrei representatividade. E tem informações adicionais ainda. Os respondentes contemplam homens e mulheres da faixa etária de 18 a 62 anos. Então veja que eu já complementei a informação para que o leitor tenha ciência de como se comportou essa pesquisa e qual o público foi atingido, né? E ainda tem uma questão interessante que diz assim, ó, também vale ressaltar que o questionário foi aplicado em 2 horários diferentes, manhã e tarde, o que possibilitou à pesquisa uma variedade significativa de situações. Vamos dar um exemplo agora. Se nós ficássemos só em um período, muitas pessoas que levariam, mulheres, por exemplo, que estavam levando os filhos na escola, iriam para a unidade, esse exemplo que eu estou propondo, iriam para a unidade só à tarde. Então, se eu fizesse a pesquisa só pela manhã, teria um outro público restrito. Então, quanto mais eu abrir a possibilidade de abranger pessoas que têm envolvimento com a área ou com a pesquisa que eu estou fazendo, muito melhor. Vamos dar um exemplo agora, outro, né, adicional. Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma pesquisa na UEPG. Eu tenho que, se eu estou tentando
alguma situação específica, vamos dizer que eu esteja tentando analisar satisfação do aluno, vamos pensar nisso, com relação à estrutura da UEPG ou até ao atendimento. O que eu tenho que pensar? Existem cursos matutino, tem ainda o EAD e tem o noturno. Então eu preciso aplicar essa pesquisa de forma a eu abranger todos esses públicos. Eu não posso restringir a fazer no período da manhã, só com os alunos da manhã, por exemplo, e depois eu divulgar essa pesquisa como se fosse a percepção do aluno com relação à estrutura da UEPG. Será que o aluno do noturno tem a mesma percepção? Será que o aluno do EAD tem a mesma percepção? Então vocês perceberam como a gente tem que procurar ao máximo, como se diz, pulverizar a minha pesquisa dentro do escopo que eu quero trabalhar. Se eu estou trabalhando a percepção do aluno, eu não vou neste momento entrevistar o professor. Eu posso fazer uma outra pesquisa para ver com os professores. Eu tenho que focar muito a minha pesquisa para que eu trabalhe bem essa questão. Aí vocês podem se perguntar assim, mas não é estranho fazer uma pesquisa numa universidade e daí não abranger os professores? Vamos abranger em outra pesquisa, em outra situação, mas neste foco, e pode estar certos que ninguém vai lhe questionar por você não ter entrevistado os professores, porque você deixa muito bem delimitado no seu trabalho. Quando você fala o seu problema de pesquisa, quando você fala o seu objetivo e quando você faz a sua metodologia, você diz com quem você vai trabalhar e qual o teu objetivo. Meu objetivo é trabalhar a percepção do aluno, por exemplo. Então, ninguém vai questionar por que você agiu dessa forma, tá? O pesquisador relata e demonstra, não toma partido, não usa critério de avaliação. Então, nós como pesquisadores, vocês estão fazendo um trabalho científico, não podemos de forma alguma usar expressões ou algo que demonstre a nossa percepção ou a nossa até preferência ou a nossa interpretação pessoal a respeito de algo. Por exemplo, analisando as respostas, observa-se que foi muito grande o impacto das mudanças. Muito grande comparado a quê? Quem diz que é grande ou pequeno? Quem diz que o que é grande para mim é pequeno ou é pouco significativo? Ou depende de outros fatores. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então sempre ser muito direto e pontual nas informações. E outra questão importante que eu queria deixar claro para vocês é sempre lembrando que você tem que demonstrar as informações baseadas em dados. São os dados que demonstram, não é você que está falando a respeito disso. Então veja só, o correto seria: de acordo com as respostas analisadas, 35% dos respondentes considera que as mudanças tiveram impactos significativos. Os dados demonstram esse fato. Você não está dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é bastante, isso é pouco. Os dados demonstram que houve um impacto significativo. Aí a interpretação fica a critério de quem vai ler e do conhecimento que a pessoa tem a respeito disso. Alguns cuidados. Se aplicar um questionário aberto, caso você lá na metodologia, no seminário 2, você estabeleceu que era um seminário com questões abertas, só tem que tomar cuidado para agrupar as informações agora. Achar alguma forma de codificar as informações para você poder agrupar. Porque senão o que acaba acontecendo? Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, um disse isso, o outro disse aquilo. A pesquisa fica meio repetitiva, né, e meio solta, porque aí você só está repetindo aquilo que foi levantado, você não está amarrando as informações, sintetizando para ver quantas falaram mais ou menos a mesma coisa, tá? Claro que facilita colocando questões fechadas, com alternativas de respostas, para respostas. Só que as perguntas precisam ser claras e autoexplicativas. Agora vem uma questão. Aqui, a nossa atividade 2 refere-se à análise de dados, apresentação e análise de dados.
Mas por que eu estou remetendo ao questionário, às entrevistas? Muito simples e muito tranquila essa resposta. Porque no momento que a gente está executando, pode ser que a gente se dê conta de que algo não está muito de acordo para aquela execução. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se a questão do questionário não ficou clara para o respondente, para o paciente, para o funcionário, para o gestor, eu preciso imediatamente corrigir. Aí vocês vão dizer, mas o questionário não foi corrigido, não foi avaliado? Foi. E se foi avaliado corretamente é porque está de acordo. Só que quem está recebendo aquela informação para responder, às vezes ele pode ficar com dúvida. Às vezes é o público-alvo que vai ter dúvida em interpretar aquela informação. Por isso nós, como pesquisadores, precisamos estar atentos a essa questão. Por isso está mencionado esses itens nesta apresentação agora da atividade 2. Você tem que lembrar o seguinte, especialmente questionário, a entrevista ainda o entrevistador, o pesquisador, vai estar ali coletando as informações quando ela é mais específica. No caso do questionário, quando eu quero que várias pessoas respondam, tem que pensar sempre o seguinte, o pesquisador não vai estar ali para responder do que se trata. Então, se a pessoa, para responder, ela ficou na dúvida, o que isso quer dizer, precisa a intervenção do pesquisador para corrigir isso, porque tem que estar claro, sem necessidade de explicações adicionais. Não pode haver critérios dúbios de resposta. Por exemplo, eu não posso ter péssimo, ruim e razoável, bom, muito bom e excelente. Qual a diferença entre muito bom e excelente? Precisa muito bom e excelente? Não poderia colocar muito bom. Se é muito bom e se está muito bom, ok, ótimo, mas já não basta eu saber que está muito bom? Preciso ter esse preciosismo? E por mais que eu precise, vai ficar claro para quem está respondendo se isso realmente está de acordo? E também, por fim, não pode haver critérios direcionando, ou seja, puxando para um lado. Veja esse exemplo aqui que não é difícil de encontrar por aí no mercado. Razoável, bom, muito bom e excelente. Ou é razoável, que não está tão ruim, ou é bom, muito bom e excelente. E o ruim? E o péssimo? E o nem um pouco bom? Aonde que fica? Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ser neutro acima de tudo. Então, estabelece o razoável ou o satisfatório, que é o meio, e a partir dali tem que ter o mesmo peso, tanto do lado positivo, quanto do lado não tão bom, né? Não vamos dizer negativo, não tão bom ou que precisa de melhoria, né? Vamos pensar dessa forma. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Agora vem a parte, vamos dizer, até então a gente estava retomando algumas coisas, esclarecendo algumas coisas sobre a forma de pesquisa dos dados e assim por diante. Aqui já estamos falando da apresentação dos dados mesmo, mais relacionado à análise já. Já apresentamos quantos foram os respondentes, quando que foi aplicado, qual foi o público que a gente atuou e assim por diante. Agora vem a sugestão para que você não apresente só um texto corrido, que é aquele texto assim que vai acabar ficando cansativo, vai ter um desinteresse talvez do leitor e acima de tudo pode não dar clareza e significado à informação. E é isso que nós precisamos trabalhar. E uma das possibilidades para trabalharmos isso é nós trabalharmos com quadros, tabelas e gráficos. Então, com o intuito de deixar a leitura mais atraente e clara, é possível utilizar estruturas diferentes de texto para, veja qual é o objetivo da gente usar essas informações, essa estrutura, para organizar as informações, sintetizar ou até mesmo fazer ligações entre as informações. Algumas das possibilidades são os quadros, tabelas e gráficos, que, quando bem utilizados, podem contribuir significativamente para esse objetivo, tá? Quadro.
O quadro é para a estruturação das informações qualitativas e textuais. Pode ser apresentado com colunas e linhas e é fechado nas duas laterais, ou seja, nos dois lados. O nome do quadro deve estar na parte inferior e mencionar um código, por exemplo, quadro 1, quadro 2, quadro 3, né, ou quadro 01, quadro 02, sempre mantendo a sequência e também a estrutura padrão. E claro que nós temos que mencionar a fonte. Se foi tirado de um livro, de uma revista, de um artigo, precisa estar devidamente referenciado. Se foi um quadro elaborado 100% pelo autor, claro que daí vai colocar a autoria, né? Para que fique claro também. Mais detalhes a respeito do quadro, de quadros, tabelas e gráficos, está lá no manual de normalização da UEPG, que vocês precisam necessariamente verificar, porque lá mostra toda a formatação, seja de texto, seja de tabela, gráfico e assim por diante. Aqui eu trouxe um exemplo do que seria um quadro. Aqui até, não sei se está cortando aqui para vocês, tá? Eu espero que não. No meu computador aqui está cortando, mas ele é totalmente fechado aqui com linhas, tá? Em todos os lados. Mas só para título de exemplo, né? Aqui, ó, título da biblioteca eletrônica. Aqui está a descrição, ó. É o termo que se refere ao sistema no qual os processos básicos de biblioteca são de natureza eletrônica. Biblioteca digital, a explicação. Biblioteca virtual, a explicação. Então, veja que é como se eu fosse organizar a demonstração de conceitos a respeito dos tipos de biblioteca para que fique evidente daí por meio dessa tabela. Observe aqui, ó, quadro 1, definições e características da biblioteca eletrônica, digital e virtual, e a fonte de onde foi tirado. Aí aqui até deixei a informação, ó, de onde foi tirado, idêntico, né? Então eu estou sinalizando aqui a fonte, inclusive com o número de página, porque é uma citação direta, né? Eu estou tirando a tabela exatamente como ela é apresentada neste material. Pode ser ainda adaptado. Se eu pegar o material que já está lá no livro, no artigo, e eu fizer alguma modificação, por exemplo, uma modificação bem comum. Esse material desse livro, ele mostra a parte principal ali do item e mostra 3 colunas. Descrição, ano e mais alguma outra informação. Eu posso, como não é interessante neste momento utilizar aquela última coluna, eu posso simplesmente excluí-la, né? Fazer a tabela novamente só com as informações que me interessam. Só que eu não construí a tabela do zero. Eu apenas fiz uma adaptação. Então, ali na fonte, eu coloco a palavra adaptado e coloco a referência normal como a fonte da onde eu tirei. E, caso eu tenha criado a tabela, não, eu li vários conceitos, separei e estruturei uma tabela dos principais conceitos. Aí eu vou colocar o autor, né, o autor, ou a autora, e o ano é sugerido também que você coloque o ano, que é o ano que você está fazendo o trabalho. Com relação à tabela, tabela apresenta as informações em dados numéricos, aqui já é quando tem valores, quando tem percentuais, são abertas nas linhas laterais. A pesquisa exclusivamente bibliográfica, você também pode fazer tabela. Tem muita forma de fazer tabela com pesquisa bibliográfica. Por exemplo, se eu estou trabalhando pesquisa bibliográfica e eu estou trabalhando um conceito lá, uma teoria, eu posso colocar os autores e o que cada um fala, resumidamente, obviamente. Então eu posso fazer uma tabela da definição daquele conceito. E aí eu vou dizer, autor fulano, 2002, falou isso. Melhor do que eu escrever todos esses autores em texto corrido, não acha? Então eu vou fazer lá um exemplo de tabela da pesquisa bibliográfica. O autor e o conceito que ele preconiza. O autor segundo, ano 2014, já fala isso. O outro fala aquilo. Então eu faço uma tabela
dos principais autores que falam aquele conceito. Vou colocar fonte, que aí no caso essa sugestão seria a elaboração do autor, e daí depois no texto eu vou colocar. Percebe-se que existe uma coerência entre as aplicações do conceito pelos autores, ou até eu posso dizer, um dos autores lá destoa totalmente dos outros, aí eu vou estar analisando essas informações da tabela. Mas tabela na pesquisa bibliográfica é muito bem-vinda, porque ela ajuda a organizar as informações. Veja que o cunho teórico, o volume teórico de informações na pesquisa bibliográfica é muito grande. Então, as tabelas são muito bem vistas para organizar as informações, tá? Então, pode usar a tabela tranquilamente na pesquisa bibliográfica, tá? A tabela, perdão. No caso da pesquisa bibliográfica é o quadro, né? Desculpa, é o quadro, porque é questão teórica. Mas ainda se achar uma forma de fazer um levantamento de artigos sobre determinado tema também, aí você pode usar a tabela, porque você vai colocar quantidade de artigos, né? Mas pode ser usado tranquilamente. Aquilo que eu falei dos conceitos, eu falei tabela, mas eu falei errado, é quadro, tá? É os quadros que vão apresentar os conceitos. O nome fica na parte superior, no caso da tabela, mencionar a fonte também, claro, e o código como é padrão. Aqui um exemplo de tabela, então veja que ela tem mais o cunho numérico, né? Aqui tem o título, que também espero que não esteja cortando para vocês aí, mas tem a tabela, o número dela, o nome, né? O título da tabela. Aqui a fonte, da onde foi tirado, mencionando a página, e as laterais estão abertas, né? Porque no formato da tabela é aberto. Se vocês quiserem mais detalhes ou quiserem rever essas informações, além desta apresentação que eu vou disponibilizar na plataforma, esse é um material, inclusive os exemplos foram tirados do Manual de Normalização da UEPG. Então, vocês podem ir lá que vocês vão encontrar tranquilamente. Gráficos. Os gráficos devem apresentar os elementos título, escala, fonte, se necessário, legenda explicativa. Mencionar o código também e mencionar a fonte. Então, aqui, mencionando o código, gráfico 1, consultas da universidade. Aqui, mostrando a parte de uma legenda, ou seja, mais uma explicativa. E tem também a fonte, que para mim aqui não está aparecendo. Na pesquisa bibliográfica, é uma sugestão a utilização do quadro que a professora mencionou ou seria um elemento essencial? Certamente é uma sugestão. Na verdade, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês é sugestão para que vocês deixem os dados, as informações mais interessantes. Então, a coerência, o significado das informações. Então, é mais para ajudá-los a deixar as informações claras, inclusive para vocês. Até para vocês entenderem melhor a informação, quanto mais organizada e estruturada ela tiver, facilitará até para você analisar, tá? Então, uma sugestão. Se vai ser obrigatório, não. Mas certamente na correção é possível haver, né, até aquela sugestão, seja do tutor, seja da professora, que seja colocado numa tabela, num quadro, ou no caso, quando tiver números, nos gráficos, né? Pode ocorrer análise de dados e utilização concomitante da pesquisa quantitativa e qualitativa? Certamente. Certamente pode sim. Existem pesquisas que até você classifica ela como qualitativa, porque, assim, a gente acaba classificando a pesquisa por aquilo que é mais a essência dela. Ela tem uma essência qualitativa, eu estou buscando uma descrição mais detalhada, mas eu vou usar alguns dados quantitativos. Eu deixo ela como qualitativa, mas eu faço concomitante. E tem aquela que a representatividade é tão igual, o volume de informações, que eu coloco que a pesquisa é quali-quanti, que é quando eu faço qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Então, as duas possibilidades são totalmente possíveis e adequadas, ok?
Aqui com relação aos gráficos, ao gráfico, né? Então a fonte, aqui o gráfico de barras, que é onde foi colocado os percentuais, foi colocado aqui uma distinção no formato, para que eu possa acompanhar a evolução. Então veja que aqui eu tenho física, geografia, matemática e química. E eu tenho 4 critérios aqui, nenhum, baixo, médio e alto. Então eu vejo quantos responderam nenhum na física, na geografia, na matemática e na química. Quantos responderam baixo na física, na geografia, na matemática e na química. Então aqui é a forma de apresentação do dado. Agora eu vou ter que participar da análise dos dados. Por exemplo, qual que é o critério que mais acontece em ambos os cursos? Por exemplo, aí eu vou dizer, o critério que mais é utilizado é esse. Qual é o critério menos utilizado? Ou ainda, percebe-se que o critério mais utilizado em física é um, mas em química é outro totalmente diferente. Aí é a análise do pesquisador, que aí vai descrever o que esse gráfico está demonstrando. Isso é uma questão bem importante, porque nos próximos slides vocês vão ver que eu preciso analisar os dados, seja de gráfico, tabela ou quadro. Tipos de gráficos, alguns cuidados que a gente tem que ter. Deve-se atentar para a funcionalidade do gráfico. Gente, cada gráfico não é simplesmente muda o formato, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. Não é esse o caso, tá? Existem características específicas de cada tipo de gráfico. Um que é o mais impactante é o gráfico de pizza. Ele é bacana, ele é muito bem visto, facilita, mas ele tem uma característica. O gráfico de pizza só pode ser utilizado para demonstrar a composição de algo. Ou seja, o próprio nome já diz, né? A pizza e tem as fatias da pizza. Mas a pizza é um todo. E eu demonstro como ocorre as fatias dessa pizza. A que se refere uma fatia maior, uma fatia menor e assim por diante. Mas o total desta junção é uma pizza inteira. Então veja só, aqui eu coloquei, quando se dá mais de uma opção de resposta para a mesma pessoa, talvez o gráfico de pizza não seja mais interessante. Porque ela pode responder 2 vezes, né? Então, talvez, nesse caso, o gráfico de linhas seja o mais adequado, porque ele demonstra quantas responderam essa informação, quantas responderam essa informação e assim por diante. Cuidado com os valores muito discrepantes, que acabará dificultando a verificação. Então, assim, se eu tenho um valor, um percentual, seja o que for, fora do escopo, que é muito discrepante, e quero pôr tudo isso num gráfico, o que vai acontecer? Imagine que as outras informações vêm basicamente numa linha reta e daí uma delas vai lá em cima. Talvez aquelas que estão ali praticamente na linha, ali no zero, elas são as mais significativas, porque é o maior volume de informações estão ali. Existe uma só que está fora. Então, o que é o ideal em alguns casos? Ignorar no gráfico aquela informação. O que acontece com os outros? Ao aumentar a escala do gráfico, vai aparecer melhor a distribuição dessas outras, e eu menciono no texto que apresentou-se um valor que foi retirado do gráfico por questões de visualização e que esse valor era tanto, tá? Então é totalmente possível que seja feito isso. Vocês viram como não se trata de fazer ali e jogar num gráfico e só? Não, tem que analisar, gente, tem que ver o significado da informação, o que aquela informação quer dizer, como que eu posso melhorar essa informação e assim por diante. Aqui é um exemplo bem básico também das informações relevantes e forma da apresentação do gráfico. Vejam esse primeiro aqui, avaliação do atendimento. Então, eu tenho muito bom, bom, razoável, ruim e péssimo. Tá bem divididinho aqui, as partes da pizza, tá bem bacana. Aí começa o seguinte, o muito bom e o péssimo são azul. Matando um azul aqui, qual será que é o muito bom? Acho que é esse maior aqui, né? Veja que eu já estou tendo que buscar informação.
Muito bom é um percentual bem maior, né? Será que é 50%? Será um pouco menos? Eu fico ali tentando chegar naquela informação. Agora, olhe quando eu coloco as informações já no gráfico relativo a cada uma das partes. Veja que aqui nesse segundo gráfico é o mesmo gráfico de pizza. Só que o que eu fiz aqui? Eu coloquei as referências do valor da série e do número da série, do valor da série e do nome da série. Então veja que eu olho aqui e rapidamente eu vejo, ó, muito bom, 46%. A informação está mais clara, está mais direta, não precisa ficar procurando aonde que é, qual que é. Então essa é uma sugestão, seja gráfico de linha, seja de barra, seja de sequência, que você coloque a informação, especialmente os percentuais, já no gráfico, para que a pessoa, a hora que ela visualizar, ela já consiga identificar a que se refere aquele valor ou aquele número. Então esse é um exemplo interessante. Aqui até coloquei um print da tela do Excel, onde eu estava fazendo o gráfico. Aqui desconfigurou um pouquinho, mas vai dar para vocês visualizarem. Ó. Eu estou aqui na tela principal do Excel, vim aqui em inserir gráfico, e quando eu passei o cursor aqui no gráfico de pizza, veja que ele já tem uma explicação. O próprio Excel disponibiliza explicação de o que é esse gráfico e para que ele serve. Veja bem o que está escrito aqui, ó, inserir gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico serve para demonstrar proporções de um todo. Use quando o total dos seus números totalizar 100%. Então, ele te dá uma breve explicação do que se refere. Então, se você tem dúvida quando que eu vou usar o gráfico de barra, o gráfico de linha e assim por diante, passa o cursor ali, que ele já vai aparecer uma explicação para você, que vai te ajudar com certeza a decidir a respeito de qual é o modelo mais adequado de gráfico. Importante. Essa é a informação chave que nós precisamos atentar. Ó. O gráfico, quadro ou tabela são formas estruturadas de apresentação dos dados, porém, não elimina a necessidade de análise e explicação. Então, eu preciso analisar e descrever os dados da tabela. Assim, sempre após a apresentação de um deles, deve haver a explicação e a análise. Então, eu não posso ir colando as tabelas, os gráficos e ir um atrás do outro. Não, eu tenho que dizer. E detalhe, quando eu estou descrevendo, explicando a respeito daquele gráfico, daquela tabela, lembram que ele tem um código, né? Cada um deles tem um código. Eu tenho que referenciar, conforme observado na tabela 1, conforme estruturado e verificado no quadro 2. O quadro 2 demonstra que, sempre referenciando o quadro. E mais uma observação importante. Jamais mencionar o quadro abaixo, a tabela abaixo. Por quê? Porque às vezes na formatação e até na impressão, ele não vai estar abaixo. Ele vai estar na outra página. E se eu falei no quadro abaixo, está errado, porque ele está na outra página, né? Conclusões. Lembrando que conclusões é a atividade 3. Até agora nós estamos falando da análise dos dados, que é a atividade 2. Conclusões. Retomada rápida do objetivo e da teoria utilizada. Então agora eu vou retomar. Conforme fulano falou, foi verificado isso nos dados que foram apresentados na pesquisa, conforme tabela 2 e assim por diante. Resultados e as implicações para o conhecimento sobre o assunto. Percebe-se que, por meio da pesquisa, que realmente a mudança de um sistema ocasiona impacto, né, no surgimento do atendimento ou até nas avaliações realizadas. Contribuição teórica, o que no trabalho desafia ou melhora o conhecimento existente, e não basta reescrever o que já se sabe, em termos de teoria. Então, eu preciso demonstrar que algo foi pesquisado, algo foi detalhado, algo foi, mesmo que seja a pesquisa bibliográfica, o que eu consegui relacionar entre uma coisa e outra. Pude perceber que o que uma teoria ou um autor fala foi complementado com o que outro fala, ou foi até
reforçado por uma pesquisa empírica, e dessa forma eu vou descrevendo. Recomendações. Observe que a atividade 3, ela fala conclusões e recomendações. Aqui se refere às recomendações. A pesquisa não deve acabar em si mesma. Ela deve abrir caminho para muitas outras possibilidades de serem realizadas. Assim, nesse tópico, o pesquisador pode e deve já sinalizar outros caminhos ou possibilidades de pesquisa, que possam, claro, enriquecer ainda mais a área. Então, aqui tem até um exemplo. Ó. Esta pesquisa demonstra a avaliação do atendimento na unidade de saúde X. Ok. Recomenda-se que esta mesma pesquisa seja realizada em outras unidades de saúde para verificar se a performance das avaliações se mantém e se os problemas são comuns. Também estima-se que seja útil realizar esta pesquisa em clínicas particulares, porque nós estamos falando, nesse exemplo, em unidades básicas de saúde públicas, né? E aqui está sendo sugerido que essa mesma pesquisa seja aplicada na clínica particular, para que a gente consiga identificar, para que a área consiga se aprimorar, sabendo se existe diferença entre o setor público e o setor privado neste ponto específico. Claro que a gente sabe que tem inúmeras diferenças, mas neste ponto específico, no foco da pesquisa. Aí aqui, retomando que vocês devem, aí não é sugerido, é recomendado e é obrigatório ir lá e buscar as informações do Manual de Normalização da UEPG, porque a formatação é critério de avaliação, seja do texto, seja da tabela, seja do gráfico, seja de tudo. Tudo que vocês, numeração de página, tudo que vocês estiverem fazendo, vai remeter aos critérios de normalização. Gente, de uma forma bem pontual, bem direta, eu separei assim os itens principais para que a gente possa dar sequência às atividades. Pontuei aqui algumas coisas que eu espero ter esclarecido para que dê condições para vocês realizarem a atividade. E agora eu me coloco à disposição aqui para dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa esclarecer. Claro que isso não isenta de vocês terem dúvida depois, à medida que forem fazendo. Eu vi lá, você falou sobre uma tabela, eu fiz uma aqui, queria ver se é mais ou menos isso. Eu, os tutores, estamos aí à disposição. Só uma recomendação é mandar antecipadamente para que a gente tenha tempo hábil para retornar. Na conclusão, é possível chegar à hipótese que no início do trabalho não foi conclusivo? Sim, com toda certeza. Inclusive, você pode mencionar lá, a pesquisa realizada não pode afirmar que ocorreu tal resultado pela intervenção de algum fator. Nesse caso, tornaria necessário uma nova intervenção ou até uma nova pesquisa, um detalhamento maior, com mais tempo, em outra opção. Aí você vai detalhar isso, a gente chama isso até de limitações de pesquisa, onde eu posso falar, daí devo falar, quais as limitações. Por exemplo, tem situações que a gente planeja fazer uma enorme uma pesquisa, e aí a gente acaba constatando que não é possível, não foi permitido, ou até o retorno não foi o esperado. Então a gente fala sim das limitações, isso é totalmente possível, desde que seja bem detalhado isso, né, e justificado. Isso é totalmente possível. Às vezes até a gente também pode chegar à conclusão de que não se respondeu isso, mas se conseguiu uma informação adicional. Coloca lá, onde a gente acaba, não é trabalho perdido, né, gente? Eu acabo simplesmente direcionando e mencionando a que se refere. Isso é totalmente possível. O que mais, gente? Se puderem também me dar um feedback, eu também agradeço a respeito do material, se
se foi um material bacana, se esclareceu as dúvidas que vocês tinham também. Ah, que bom. As respostas e a web foram de grande valia. Ótimo, agradeço e vamos continuar estando à disposição. Antes que haja um questionamento sobre a prorrogação de data, por enquanto as datas estão absolutamente mantidas, tá? Vocês podem ir fazendo material, mas façam com tranquilidade, façam com critério, com cautela, tá? Isso está sendo avaliado, eu só não vou passar uma posição para vocês hoje, então partam do princípio de que está tudo mantido. E vão fazendo, mas assim, vão fazendo, mandando para o tutor, se precisarem da minha ajuda também estou à disposição, e a gente vai falando a respeito disso, ok? Obrigada a vocês pela participação. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente vai encerrar o seminário, mas continuaremos à disposição na plataforma, tá? Agradeço em especial aos tutores que dão todo o apoio na execução, tá? E não tenho dúvida que tem toda meu apoio, né? A minha retaguarda, caso precisem de alguma coisa. E os acadêmicos também têm acesso direto, claro, a cada um de nós, ok? Esse material da apresentação eu vou deixar disponível na plataforma, já vou pedir para liberar, e aí a gente vai conversando a respeito. Desejo uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana, e nós continuaremos conversando na sequência. Tchau, gente!